Olá pessoal, meu nome é Luciano Feijão, eu sou artista visual, professor e ilustrador. Em 2018 eu recebi um convite do Museu Vale para participar da exposição 2020, que falava dos 20 anos do museu e contou com 20 artistas capixabas. Agora, a convite do mesmo museu, eu vou dar aula de desenhos para vocês. Essa é a quarta aula de 5 e a gente vai trabalhar com palha de aço. Muito obrigado. Estamos aqui novamente para mais uma aula com materiais alternativos, assim como a esponja de lavar louça e a escova de dente. Agora nós temos a palha de aço, mais conhecida popularmente como bombril. Então, a gente vai trabalhar com a palha de aço, com bombril e com nanquim, para poder fazer os desenhos. Assim como a esponja de lavar louça e a escova de dente, o bombril ele também é uma ferramenta muito versátil, né? Ou seja, a gente consegue fazer vários efeitos com um pedaço de bombril só. A gente consegue fazer vários efeitos com um pedaço de bombril só. É legal saber que a ferramenta é versátil justamente porque nós vamos descobrindo o potencial dela ao longo do processo, né? O que é possível fazer? Tem aquilo que é mais evidente e tem aquilo que você pode descobrir na medida em que você for praticando. Talvez você encontre novos efeitos diferentes daqueles que eu vou apresentar aqui, certo? Bom, antes de passar para as atividades relativas ao bombril, eu vou mostrar um desenho que eu fiz com essa ferramenta para vocês verem de fato o resultado que dá. Então, olha só. Todas essas ranhuras que vocês estão vendo, elas são provocadas pelo bombril, certo? Ó, essas ranhuras que aparecem aqui debaixo do olho, por exemplo, aqui na cabeça, certo? Todas essas ranhuras são feitas com bombril. É muito interessante porque o bombril ele pode ser transformado num pincel, né? Um pincel de cerda dura, mas de cerda irregular também, ao mesmo tempo. E dá um efeito super bonito. Ele dá o que a gente chama de linha dupla, né? Que um traçado, ele não dá só uma linha. Ele dá, às vezes, 2, 3, 4. E você vai construindo o desenho a partir de várias linhas ao mesmo tempo, simultâneas, né? Não através de uma linha de contorno só. Certo? Então, esse é um desenho feito com essa ferramenta, o bombril, e eu vou mostrar para vocês agora o que se pode fazer com ela, certo? Vamos lá. Então, quando a gente pega a palha de aço, bombril para desenhar, quer transformar ele numa ferramenta, uma das ferramentas que se pode fazer a gente pega o bombril, enrola, e a gente vai ter duas pontas. Uma ponta mais irregular, e uma ponta fina, né? É como se a gente estivesse fazendo um pincel, certo? Essa é uma das maneiras. Então, vamos testar. Tira o excesso. Acidentes acontecem. Vamos lá. Ó, ele faz uma ranhura muito interessante, que é como se a gente estivesse trabalhando com várias linhas simultâneas. Aproveitar essa gota.
O efeito às vezes se parece um pouco com o efeito da escova de dente, mas tem aspectos no Bombril que são diferentes da escova, tá? Então, ó, é quase como se fosse um pincel seco, né? Mas que vai criando todas essas ranhuras. Tá. Trabalhando com o outro lado. Olha. Você tem um pouco mais de controle. Ó. Você pode deixa eu diminuir o tamanho dele. Você pode enrolar, molhar e rolar ele sobre o papel. Tá vendo? Vou fazer aqui. Certo? Você pode também trabalhar com a esponja inteira. Você abre ela um pouquinho, molha, não precisa tirar o excesso. Deixa eu botar um pouco mais de tinta. Nesse caso não precisa tirar o excesso, mas se vocês quiserem pode tirar. Eu vou ser um pouco mais cauteloso. Tá? Abro um pouco a minha palha de aço e venho construindo esse granulado. Olha que bonito que fica. Certo? Venho construindo essa atmosfera de pontilhado. Posso trabalhar também arrastando a palha de aço sobre o papel. Ó. Certo? Então, vamos fazer um primeiro exercício agora, que é o nosso treinamento para aprender a manusear a esponja de aço. Então, nesse primeiro exercício, a gente vai utilizar a esponja de aço, o Bombril, para poder fazer um degradê. Ou seja, a gente vai controlar as camadas, né? Saindo do mais escuro e indo para o mais claro. Né? Saindo de uma área mais fechada, de sombra, indo para o miolinho aqui mais aberto. Tá? Então, eu vou brincar um pouco com a esponja, certo? Com a esponja de aço. Então, vamos lá. Molho, tira um pouco do excesso, aperta aqui para tirar um pouco do excesso, tira um pouco do excesso no papel também. Tira um pouco do excesso no papel. E eu vou fazer essa brincadeira de
enrolar o bombril no papel. Essas manchas que surgem aqui é por conta do acúmulo de tinta. Quanto mais tinta você tirar no papel, menos essas manchas vão aparecer. Mas, como eu já disse em outros vídeos, essas manchas não é um problema. Mancha não é erro. Mancha é desenho. Certo? Então vamos lá. Essas manchas compõem com o resto do desenho. Ela vai ser integrada ao desenho. Ela não é um problema. Na verdade, ela acaba sendo uma solução gráfica. Beleza. Agora eu vou usar a esponja mais aberta. O bombril mais aberto. Excesso, aperta um pouco aqui no papel. Vamos lá. Como eu disse, quando você trabalha assim, você faz um granulado super bonito. Um granulado diferente da esponja de lavar louça, que às vezes é um granulado um pouco mais suave. Esse aqui é um granulado um pouco mais grosso, grosseiro, né? Eu preciso fazer com que a minha área, o canto da folha, né, essa área aqui, fique um pouco mais escura. Então eu vou arrastar um pouco mais o bombril. Olha como é que esse arranhado ele vai compondo junto com os granulados e com as manchas. Tô trabalhando com a mão bem leve, tá? Bem leve, bem leve.
Estou chegando no centro, na área mais aberta, a mão bem suave. E é isso, né? Consegui construir uma passagem do escuro para o claro, trabalhando tonalidades e trabalhando efeitos gráficos, né? Pontilhado, né? Criei uma atmosfera, ranhuras, arrastei o bombril no papel. Então, assim, a diversidade de resultados, ela é muito grande, né? Enrolei o bombril, comecei passando ele enrolado no papel e assim sucessivamente. Agora vamos o gran finale, que é tirar a fita, tomara que ela não rasgue. Ó, que beleza. Quando vocês forem tirar a fita do papel, sempre puxa a fita para fora. Não façam assim. Façam assim, ó. Puxa ela para fora, tá? A probabilidade de rasgar o papel diminui. Olha só que beleza. Certo? Vamos passar agora para o segundo exercício. Bom, agora para esse segundo exercício, eu vou trabalhar com o bombril como se fosse um pincel. Um pincel mais fininho e um pincel de cerda irregular, certo? Esse pincel mais fininho, ele é bom para fazer linha, mas a linha nunca é precisa, né? Igual uma linha de um pincel mesmo, de verdade. A linha que o bombril faz é uma linha toda irregular, o que é maravilhoso, né? Esse é o propósito de poder usar essa ferramenta. Então eu vou construir um desenho base, depois eu vou usar outros efeitos que o bombril dá. Então vamos fazer aqui um desenhozinho bem rápido. Tá vendo as linhas duplas que eu falei? Então, estou usando o bombril como se fosse um pincel. Mas um pincel meio rebelde. Esse é o momento que vocês podem aproveitar para praticar essa forma de usar o bombril. Então vocês peguem uma folha e saem desenhando qualquer coisa. Não tem muito mistério. Aqui eu vou trabalhar o bombril como se fosse um pincel, como vocês estão vendo.
E depois eu vou criar outros efeitos. Às vezes ele não te obedece, o que também é muito bom. Porque ele começa a fazer linhas que não estavam no planejado, não estavam no planejamento. E aí o desenho acaba sendo uma surpresa para você. Certo, fiz minha linha base, né? Agora vamos usar... Deixa eu ver se tem alguma tinta aqui, não. Vamos usar o bombril mais aberto para criar algumas manchas. Vamos lá. Pode subir o papel. Esse efeito que eu estou fazendo aqui, ele vai se misturando as linhas. É como se ele fosse complementando o desenho, né? Trabalhando os arranhados. Estou aproveitando aqui, ó, que a esponja de aço tá com pouca tinta e venho fazendo esses cinzas. Como se fosse uma espécie de sombra, né? Certo? Então, construir primeiro as linhas
com essa ferramenta. Lembrando que esse pincel que a gente cria, ele sempre dá essas linhas duplas, tá vendo? É uma linha dupla. Depois trabalhei com um granulado, né? E depois, quando o Bombril tinha pouca tinta, eu arrastei e fui criando esses cinzas. É um desenho bem rápido, né? Que eu fiz só para demonstrar o potencial da ferramenta, certo? Então é isso, pessoal. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Certo? Então, fiquem à vontade para se divertir bastante com o Bombril. Valeu!